Bom, olá a todos vocês. Bom, gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo agora. Um vídeo que talvez seja um pouco polêmico, mas tem que ser explicado como uma questão de didática. Então, serei bem sucinto, bem educado e bem paralelo nessas questões. Então, as leis contra o homossexualismo foram abolidas, assim como as leis de comer carne de porco. As leis do homossexualismo existem ainda ou era somente para o Antigo Testamento? Bom, a lei contra o homossexualismo é encontrada na lei de Levíticos, Levítico capítulo 18, verso 22, ao lado de leis que proibiam comer carne de porco e camarão. Isso você pode ler em Levítico capítulo 2, do verso 3 ao verso de número 10. Mas essas leis cerimoniais foram abolidas. Isso está em Atos capítulo 10, verso de número 15. Sendo este caso, alguns insistem em dizer que as leis contra o homossexualismo não mais estão em vigor. Então, nós temos que entender o seguinte. Preste atenção que eu vou falar muito devagar para que ninguém possa distorcer minhas palavras aí. Porque falar desse assunto hoje é complicado. Então, por isso que eu vou falar com respeito e educação nessa questão aí. As leis do homossexualismo, ela existe hoje não como leis cerimoniais do Antigo Testamento, tá bom? As leis hoje, elas existem pelas leis morais de Deus, tá? Então, as leis contra as práticas homossexuais não são apenas cerimoniais, como na época de Moisés, simplesmente porque a proibição do homossexualismo encontra-se no livro de Levítico. E isso não significa que essa lei fizesse parte da lei cerimonial que perdeu a sua validade. Tem que se entender que Deus é contra a prática do homossexualismo, porque Deus fez macho e fêmea, homem e mulher, os criou. A prática do homossexualismo é que Deus é contra. Deus não é contra o homossexual. Deus é contra a prática do homossexual. É a mesma coisa que Deus não é contra a quem faz algo errado. Deus é contra a ação do homem que faz algo de errado. Então, Deus não é contra a pessoa, Deus é contra as atitudes dele. Por isso que desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, Deus nunca foi contra ao ser humano. Deus sempre foi contra sobre as atitudes do ser humano. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis que Deus foi macho e fêmea os criou. E diz, crescei, multiplicai-vos, enchei-vos a terra e sujeitai a ela. Deus deu um mandamento ao homem para que ele enchesse a terra. Que ele casasse e tivesse filhos ou filhas. Então a lei de Deus é exatamente essa. De que o homem procriasse. Homem com homem não procria e mulher com mulher não procria. Então Deus não é contra essas pessoas. Deus é contra a atitude dessas pessoas. Então, em primeiro lugar, se a lei contra o homossexualismo fosse uma lei meramente cerimonial, e se ela fosse abolida lá no Antigo Testamento, então o estupro, o incesto, a bestialidade também não seriam práticas moralmente erradas, já que elas também são reprovadas no mesmo capítulo da condenação do homossexualismo. Em segundo lugar, os pecados homossexuais entre os gentios foram também condenados por Deus. Os pecados das práticas, não das pessoas. Tá? E os gentios não tinham lei cerimoniais. Isso você pode ler em Romanos, capítulo 1, verso de número 26, e continuando também no capítulo de número 2, do verso 12 até o verso 15. Então foi precisamente por esta razão que Deus trouxe juízo aos cananeus. Isso você pode ler lá em Gênesis, capítulo 19, do verso 13 ao verso 25. Então, essa questão de dizer que Deus vai te mandar para o inferno, que Deus vai te condenar, não existe isso. Não existe, me desculpa, não existe. Porque quem julga é Deus. Julga pelo quê? Pela atitude do ser humano. Pela forma como ele trata. Não como ele é. É diferente. Isso é muito diferente. Em terceiro lugar, mesmo na lei judaica, levítica, havia uma diferença na penalidade imposta a quem violasse a lei cerimonial de não comer carne de porco e nem de camarão.
que alguns dias eram como um dia de isolamento. Por quê? Porque geralmente você come carne de porco, que eu gosto muito, tem que se saber preparar essa carne de porco. Por quê? Porque o porco come muita comida que nós jogamos fora e cria fungos, bactérias ali. Entendeu? Então isso aí, Deus então separa, faz com que aquela situação seja revertida, porque se alguém comer alguma carne estragada, vai contaminar outras pessoas, e Deus então proíbe de comer aquele tipo de alimento. Mas isso não quer dizer que Deus vai descer a paulada na cabeça do cara porque o cara está comendo aquilo. Não. Deus está sendo contra a atitude dele, não contra a pessoa dele. Por isso que Pedro vem dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. Está certíssimo. Deus nunca fez acepção de pessoas, mas Deus faz acepção das práticas erradas do ser humano. Assim como você corrige seu filho quando ele faz coisa errada, isso não quer dizer que você está amaldiçoando, está sendo contra ele, ou que você não ama mais o seu filho. Você está corrigindo o seu filho pela atitude errada que ele está fazendo. E em quarto lugar, Jesus alterou as leis alimentares do Antigo Testamento. Você pode ler lá em Marcos capítulo 7, verso 18, Atos dos Apóstolos capítulo 10, verso 15. Mas as proibições morais contra o homossexualismo, ou seja, as atitudes erradas do ser humano, continuam ainda prescritas para os crentes do Novo Testamento. Deus é contra, sim, as práticas do homossexualismo. Deus não é contra ao homem. Deus é contra a atitude errada do homem. Deixar isso bem claro, ok? Então é isso aí que eu queria falar para você. Talvez esse vídeo tenha muita repercussão, talvez tenha muitos comentários negativos, mas eu não estou preocupado com esse tipo de comentário, tá? Estou preocupado com o que as escrituras diz. Por isso que eu estou lendo o texto da Bíblia. Até agora você não viu eu pegar nenhum livro da minha biblioteca aqui e mostrar que está dizendo isso. Eu estou pegando as escrituras, lendo as escrituras bem devagar, trazendo o contexto dela e exatamente o texto como ela tem que ser feita. Então fica para você aí essa questão da homossexualidade. Deus é contra as suas atitudes, assim como um bandido que ele rouba ou mata alguém. Deus é contra a ação dele, não contra a pessoa dele. Porque Deus é amor e Deus não é vingativo. Tá bom? Que Deus abençoe você e muito obrigado por ter permanecido comigo aqui até o final.